Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, como eu dizia no início da Santa Missa, nós estamos iniciando hoje um novo ano litúrgico, um novo tempo litúrgico, que é o Advento. E o que significa Advento? Significa aquilo que está por vir, aquilo que virá. Vejam, nós, a Igreja, na sua santa sabedoria, diante de grandes momentos que ela vai viver, ela coloca uma preparação. Por exemplo, nós estamos agora nos preparando para o Natal. Depois, em outro momento, nós vamos para a Quaresma. Vamos nos preparar para a Páscoa do Senhor. Porque são festas importantíssimas, solenidades importantíssimas. E a igreja, nesse tempo, é inserida num tempo de preparação e espera da vinda de Cristo. Isso aqui é muito importante e resume o que é o tempo do Advento. Esse tempo que é aquilo que está por vir, é justamente esse tempo de preparação em espera pela volta do Senhor. Nas duas primeiras semanas, tanto essa semana como a segunda semana do Advento, nós vamos estar com a temática da segunda vinda de Cristo. Vai surgir nas leituras essa expectativa pela segunda vinda de Cristo. Porque a primeira já aconteceu, quando o Verbo se fez carne. Nós vamos celebrar isso na terceira e na quarta semana do Advento. Nas duas primeiras semanas nós celebramos e nós entendemos que é necessário, como a igreja primitiva, lá no livro do Apocalipse de São João, clamar a segunda vinda de Jesus. O Maranatá, vem Senhor Jesus. Nós somos chamados nesse tempo a fazer com que o nosso coração clame a segunda vinda do Senhor. Porque Ele virá. Ele não tardará. E essa deve ser a esperança de todo cristão. Deve ser a nossa esperança que começamos agora um novo ano litúrgico e uma preparação para celebrar o Natal do Senhor. E o evangelho de hoje, esse evangelho do primeiro domingo do Advento, nós encontramos Jesus falando de realidades que poderão acontecer e que acontecerão. É muito interessante, né? Jesus fala das realidades da natureza, das realidades de perseguição, de sofrimento. Ele diz no Evangelho assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as pessoas ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Vejam, ele começa a falar sobre essas realidades, porque as forças do céu serão abaladas, porque virá o Filho do Homem em sua glória e em seu poder, julgar os vivos e os mortos. E deve haver do nosso coração, como eu dizia no início, essa expectativa e esse desejo de clamar todos os dias que Ele volte. Sim, que o Senhor volte, vem Senhor Jesus. E aqui o próprio Senhor diz: então o mundo, as pessoas verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande glória e poder. E antes que todas essas coisas aconteçam, olha como é bonito, né? Olha o que é que Jesus diz. E antes que tudo isso aconteça, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Meus queridos irmãos, é preciso, em meio a todas essas situações, levantarmos, não ficarmos parados no problema, porque nós tendemos, no tempo atual, a ficar parado no problema, a ficar parado no sofrimento. Não, eu não posso ficar parado no sofrimento, eu não posso ficar parado nas tribulações. Eu preciso obedecer à voz de Jesus que diz: levantai-vos
e erguei as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. O Senhor vem para nos libertar. E aqui entra outro tema desse domingo, onde Jesus nos convida a uma vigilância, a sermos homens e mulheres que estamos vigiando, ou seja, rezando, em oração, buscando a graça de Deus, porque esse domingo quer despertar no nosso coração, já no início do advento, que é necessário entrarmos em oração, vigiarmos, porque o Filho do Homem virá. E eu pergunto a você, não precisa responder não, né? Se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Ele pode voltar agora. E a segunda pergunta, o que você faria se Jesus voltasse agora? A gente continuaria celebrando, né? Porque eu já celebro na pessoa de Cristo, né? Em persona Christi, o sacerdote celebra em persona Christi. E se Jesus voltasse agora, ele ia ficar feliz, porque nós estamos celebrando a Eucaristia, esperando a sua vinda gloriosa. Deve haver no nosso coração essa expectativa de esperar o Senhor que virá. E essas 2 semanas do advento, a primeira e a segunda, nos preparará para a segunda vinda de Cristo. Para ter no nosso coração essa esperança de que Ele virá, Ele não tardará. Essa deve ser a nossa esperança, a nossa oração nesse tempo. E Jesus diz: portanto, ficai atentos, orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer, para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Vejam, quando Jesus voltar, diante de todas as realidades que ele citou no Evangelho, ele nos convida, quando ele voltar, a ficarmos de pé. E o que significa esse ficar de pé? Significa que nós precisamos estarmos vigilantes, de pé, acolhendo e esperando a segunda vinda de Cristo. Porque o verdadeiro cristão, meu irmão, minha irmã, o verdadeiro batizado, o verdadeiro católico, traz no coração uma esperança expectante. E essa esperança ninguém rouba. E por isso ele está sempre em oração, porque sabe que o Senhor virá. E por isso faz crescer dentro de nós essa esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de que Ele voltará, e Ele conduzirá, e Ele julgará os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. A primeira leitura, retirada do profeta Jeremias, nós encontramos o profeta falando em nome de Deus, dizendo: farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la: o Senhor é a minha justiça. Vejam, o profeta brota a esperança no coração do povo de Israel, porque virá sim esse Senhor que é justiça. E como eu disse, Ele virá julgar os vivos e os mortos. Ele virá realizar a sua obra de justiça, que não é condenar. Tem gente que acha que a justiça de Deus é condenar. Triste de quem acha que a justiça de Deus é condenar. Não, a justiça de Deus em primeiro lugar é misericórdia. Porque quando Deus age com misericórdia, Ele age com justiça, ajustando a nossa vida. O que é a justiça? É o homem que pode se ajustar à vontade de Deus. Por isso o Senhor, que é a nossa justiça, vem julgar a terra, vem julgar os vivos e os mortos com justiça. Mas a misericórdia de Deus passa em primeiro lugar
porque uma ação da justiça de Deus é agir com misericórdia. Veja que coisa bonita, né? Vejam que coisa bonita. Uma ação, vou repetir, uma ação da justiça de Deus é agir com misericórdia. É converter os nossos corações para que sejamos salvos. E um detalhe do advento e dessa semana é que nós esperamos a segunda vinda do Senhor. E uma das coisas, eu costumo dizer sempre nessa primeira semana do advento, uma das coisas que apressa a vinda gloriosa do Senhor é uma vida santa, é uma vida ajustada à vontade de Deus. E aqui entra o que São Paulo nos falou na segunda leitura da carta aos Tessalonicenses. Veja o que é que São Paulo diz. São Paulo diz assim: que Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor: aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Vejam que coisa bonita, nessa primeira semana do advento, o Senhor nos convida a fazermos progressos ainda maiores, porque Ele vai voltar. E para isso é preciso um caminho de santidade, porque vejam, todos os batizados são chamados à santidade. Não é só padre, só freira, o Papa que é chamado à santidade. Todos nós, todos os batizados são chamados à santidade. E crescermos na santidade significa fazermos progressos ainda maiores. E fazendo progressos ainda maiores, numa vida santa, numa vida convertida, vamos apressar a segunda vinda de Cristo. Vejam que bonito. Ele pode voltar hoje, se nós fizermos progressos ainda maiores. Não pensemos em progressos na sociedade, progresso na política, também, isso aí. Mas pensemos no progresso que é a sua vida de santidade, de conversão. Quando a gente fala de progresso, a gente pensa em dinheiro, pensa no governo. Não pense nisso não. Pense em fazer progressos na sua vivência de fé, na sua vida espiritual, numa busca ardente de ser santo. De ser santo. O padre Jonas Abib já cantava, não é? Que santidade de vida, que homens devemos ser. Nós devemos ser, que homens devemos ser? Devemos ser santos, porque sendo santos, vamos apressar a vinda gloriosa do Senhor. Ah, padre, mas eu sou pecador. É verdade, eu também. Nós somos pecadores, mas a graça de Deus está forjando os santos. Deus está operando, o Espírito Santo está agindo. E porque Ele está agindo, Ele está fazendo algo novo no nosso coração. E realizando algo novo no nosso coração, nós queremos fazer somente o que Deus quer. Fazer a vontade de Deus, desejar Deus, buscar a santidade e fazer progressos ainda maiores. Porque assim, repito e termino, estaremos apressando a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, não perca tempo, seja santo. O meu ouvido é o primeiro, eu também quero ser santo, viu? Seja santo, porque só vale a pena se formos santos, se buscarmos uma vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.